O plenário do Supremo deve analisar hoje sobre a incidência da utilização de depósitos judiciais. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto na sessão de logo mais do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O que os ministros devem analisar em relação a esse tema hoje? Nós temos na pauta os dois primeiros itens, referem-se exatamente a essa temática. Em um deles é um agravo regimental, que é um recurso em relação a uma decisão do ministro, o ministro Edson Fachin, e o outro é o referendo em relação a essa mesma decisão. O ministro Edson Fachin concedeu uma decisão liminar no sentido de suspender a tramitação de todos os processos que estavam questionando a constitucionalidade da lei do Estado da Bahia no que diz respeito à utilização de depósitos judiciais. A lei permitia que até 50% dos valores em dinheiro que estivessem depositados à disposição da Justiça fossem transferidos para os estados, a fim de que os estados pudessem utilizar esses valores no pagamento de contas públicas e dívidas públicas. Então, esta ação direta de inconstitucionalidade questiona a constitucionalidade dessas legislações e aqui no Supremo Tribunal Federal houve essa decisão liminar que na pauta de hoje também está previsto para ser referendada ou não. Ou seja, os ministros então, eles devem manter ou não a decisão liminar do ministro Edson Fachin, no sentido de que da suspensão de todos os processos que tramitam questionando a constitucionalidade dessas normas e também das decisões judiciais. O ministro também suspendeu todas as decisões judiciais referentes a esse tema que estavam em tramitação no Tribunal de Justiça local. Então, além da possibilidade de referendar ou não essa decisão, está o próprio recurso que foi apresentado contra essa decisão do ministro Edson Fachin. Gisele, em outras leis sobre esse questionamento, mesmo tema, estão sendo questionadas aqui no Supremo. Nós temos questionamentos envolvendo a lei da Paraíba, que também tratou sobre depósitos judiciais, em Minas Gerais. Então, aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, ele é o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade questionando uma lei que trata de maneira similar o tema, mas no estado da Paraíba, e o ministro Teori Zavascki também tem uma ação direta de inconstitucionalidade que está sob a sua relatoria, questionando a lei de Minas Gerais. Então, inclusive, quando o ministro Edson Fachin fundamentou a concessão da liminar, foi inclusive levando em consideração essas decisões, porque o ministro Roberto Barroso já havia suspendido norma, dado uma decisão no mesmo sentido, e essa decisão chegou inclusive a ser referendada pelo plenário. Então, foi dentro dessa linha de entendimento que o ministro Edson Fachin também decidiu, justificando realmente algo comum que está sendo discutido aqui no Supremo. Nós temos alguns casos, como você mesma mencionou. Gisele, bem rapidamente para a gente encerrar esse assunto, tema bem polêmico, inclusive já alvo de audiência pública. Audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes na oportunidade, questionando a legislação do Rio de Janeiro. Então, realmente é um tema bem polêmico. A audiência pública serviu para municiar os ministros, com informações técnicas, econômicas e políticas a respeito do tema e certamente será utilizada pelos ministros agora na decisão não só do referendo na medida cautelar, do recurso e principalmente na questão de mérito. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco então, só um minutinho. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, outro caso também que está na pauta de hoje é sobre a responsabilidade no dever de prestar assistência à saúde, né? Esse caso já foi julgado pelo STF? Houve um julgamento pelo plenário virtual. Só que o Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa, isso de acordo com o regimento interno e com a nossa legislação, de, quando for caso de reafirmação de jurisprudência da Suprema Corte, no julgamento ao reconhecer a repercussão geral, e essa repercussão geral ela é feita no plenário virtual, o Supremo pode já definir a questão quando for casos de reafirmação de jurisprudência. E foi isso que aconteceu nesse caso concreto. O Supremo reconheceu a repercussão geral e imediatamente acabou julgando o mérito, reconhecendo a solidariedade dos entes da federação, então tanto a União, os estados e o Distrito Federal, eles são solidariamente responsáveis nesse dever de assistência à saúde. Então, houve esse julgamento, mas foi um julgamento, como eu mencionei, de forma virtual, não foi no plenário físico. E por qual
qual razão este tema, este caso está na pauta de hoje do Supremo? Bom, está na pauta porque houve a apresentação de um recurso chamado embargo de declaração, e o que se discute exatamente neste recurso é sobre a possibilidade de, não havendo, como a decisão no plenário virtual foi uma decisão não unânime, foi por maioria, se nesse caso, então, argumenta-se no recurso que, não, por haver divergência, o tema deveria ser debatido no plenário e não ser discutido apenas no plenário virtual. Então, o que se pretende, na verdade, é que esse tema, para os recorrentes, seja analisado no plenário físico por conta da importância do que está sendo debatido no recurso. No entanto, o que os ministros, inclusive, vão analisar inicialmente é até mesmo o cabimento de embargos de declaração em situações dessa natureza. Então, um dos pontos que será colocado no julgamento na análise desse caso é se cabe embargo de declaração quando no julgamento do plenário virtual houver uma decisão não unânime que reafirme a jurisprudência da Corte. Há ministros que já sinalizaram no sentido de que, se houve, então, reafirmação de jurisprudência, houve julgamento, caberia embargo de declaração. Um outro questionamento que se dá a partir daí é que, se for cabível os embargos de declaração, eles seriam julgados aonde? No plenário virtual ou no plenário físico? Então, todas essas questões, é uma questão processual também, que deve ser analisada inicialmente. Já houve o voto do ministro relator, entendendo que não cabe aí embargos de declaração, e houve um pedido de vista de um ministro Fux, que deve, então, retornar exatamente com a apresentação desse voto vista. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. Amanhã a gente volta para falar da pauta de quinta. Até lá. Até lá.